Tudo bem, amigos e amigas? Eu havia gravado uma aula aí sobre arrependimento posterior. Não gostei, vivi minha aula, não achei que foi didática o suficiente. Vou recomeçar, gravei de novo, tá? Vamos lá. Eu vou mudar o método. Primeiro eu vou tentar dar uma explicada de forma resumida, muito resumida, nos tipos de ação penal, nos tipos de crimes, né? Nós temos possibilidades de três espécies de crimes no direito penal brasileiro. Crime de ação pública incondicionada, a representação que se chama, de ação pública condicionada à representação e crime de ação privada, tá? Nos crimes de ação pública incondicionada, que são a maioria dos crimes do Código Penal, das leis penais, o inquérito policial e depois toda a movimentação do Poder Judiciário, do Ministério Público, né, o processo penal, eles correm de ofício, independentemente da vontade da vítima. Quase todos os crimes são assim, tá, pessoal? Então, mesmo que a vítima não tenha um intuito de que aquele processo tenha andamento, ainda assim, ele seguirá, porque prevalece o interesse social. Porque o crime ele tem a peculiaridade de causar uma instabilidade social em que toda uma sociedade é vitimada quando alguém é vítima de um crime. Não é somente aquela pessoa de forma isolada. Quase todos os crimes são de ação pública incondicionada, então. Tá? Independente da vontade da vítima. Existem crimes que são de ação pública condicionada à representação. São crimes em que, se a vítima representar, no momento que ela representa contra, ela não consegue mais parar o processo, tanto o inquérito quanto o processo posteriormente. Nós temos, a exemplo, os crimes contra a dignidade sexual na sua maioria. Quase todos os crimes de ação que são contra a dignidade sexual, que nós veremos, né, considerarmos os crimes em espécie, eles são de ação pública condicionada à representação. A pessoa vai lá e representa contra o autor do crime, e só a partir daí é que o Ministério Público ingressará com o processo judicial, através da denúncia, que é uma petição inicial. E por fim nós temos os crimes de ação privada, em que somente a vítima pode ingressar com o processo judicial contra o autor do crime. E ela contrata um advogado para isso, que se chama queixa-crime. O advogado entra com uma petição chamada queixa-crime. Aí nós temos o exemplo dos crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Tá, pessoal? Então, nos dois primeiros, de ação pública incondicionada e no de ação pública incondicionada condicionada à representação, nós temos o promotor de justiça ingressa com processo penal através da denúncia. No último crime, que é o crime de ação privada, a vítima ingressa com processo judicial, sendo assessorada por um advogado, ou advogada, né? A vítima, através da queixa-crime, que é uma petição inicial. Tá? Partindo desse raciocínio, nós temos aqui uma sequência que nós estudamos tentativa, e peço que vocês leiam, né, a tentativa, e também estudamos ali o arrependimento eficaz, a desistência voluntária ou o arrependimento eficaz, que são as aulas anteriores. Numa evolução do estudo do iter criminis, nós temos a figura do arrependimento posterior. Na tentativa, na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, o crime não se consuma. Peço que vocês revejam as aulas, para que eu tenha tempo aqui para explicar o que interessa para essa aula, que é o arrependimento posterior. No arrependimento posterior, há a consumação do crime. Tá? E o que diz aqui, pessoal? No arrependimento posterior no nosso Código Penal, lerei aqui na íntegra. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente,
a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Então vamos lá. Primeira parte do que está escrito aqui no artigo 16, do arrependimento posterior. O crime já está consumado, aconteceu o crime, tá? Diferentemente do que a gente viu de tentativa, desistência voluntária e arrependimento eficaz. O crime já se consumou. Se forem crimes sem violência ou grave ameaça, esse é o primeiro ponto. Pode ser aplicado esse instituto aqui do arrependimento posterior. Se tiver violência ou grave ameaça, já morreu a história. É o exemplo do crime de roubo. No roubo, existe, ou ele acontece por violência ou por grave ameaça. Grave ameaça, normalmente, com uso de arma de fogo ou de uma faca. Né? Ameaça e a pessoa entrega o celular, por exemplo, porque alguém ameaçou com uma arma. É roubo. Já não cabe o arrependimento posterior. No crime de furto, por outro lado, cabe a figura do arrependimento posterior. A pessoa sequer percebe que foi furtada, porque não tem violência ou grave ameaça. Alguém vai lá e tira da sua bolsa o aparelho celular. E ela não percebe. Cabe o arrependimento posterior? Cabe. O crime se consumou quando subtraiu coisa alheia móvel. Ela subtraiu e tirou da posse da vítima e ficou para a posse com o criminoso. Passou a posse para o criminoso. Beleza? Cabe? Cabe. Esse é o primeiro ponto. Sem violência ou grave ameaça. Seguindo, reparado o dano ou restituída a coisa. Então, na sequência, por ato voluntário do agente, do criminoso, ele deve restituir a coisa, que seria entregar o celular novamente para a vítima, ou reparar o dano. Não tenho mais o celular, mas eu te devolvo o dinheiro equivalente ao celular. O valor que o celular vale. Está nas lojas aí, né? Devolvida a coisa, reparado o dano. Até aí tá na boa. Até o recebimento da denúncia ou da queixa. Lembra que a denúncia é a peça em que o promotor de justiça dá início ao processo penal. É uma petição inicial. Para os crimes de ação pública incondicionada, que é o caso do furto, ou de ação pública condicionada à representação, né? Ou no recebimento da queixa. A queixa o que é? A petição inicial que os advogados fazem nos crimes de ação privada, que é o caso dos crimes contra a honra, que é o caso da calúnia e injúria e difamação. Tá? Se reparar o dano ou devolver a coisa até o momento dessa entrega dessa peça processual, aplica-se essa causa obrigatória de diminuição de pena, de 1 a 2 terços. Vincula o Poder Judiciário. Então, o que acontece na prática? A pessoa é furtada. Vamos para manter uma didática e a gente conseguir ter um raciocínio lógico. Né? A pessoa é furtada. O que ela faz? Ela vai na Polícia Civil, na Polícia Civil. Né? Na Polícia Judiciária, né? Que pode ser tanto a civil quanto a federal. O caso do furto é civil. Tá? Ela vai lá na civil e ela registra uma ocorrência. Que a gente fala, foi lá registrar uma ocorrência. Né? A bem da verdade, tecnicamente se diz que ela vai lá e faz uma comunicação de crime para a Polícia Judiciária. Comunicou o crime. A partir dali, instaura-se um inquérito policial, em que a Polícia Judiciária coleta informações, dados sobre autoria e materialidade. Autoria, quem foi a pessoa que cometeu o furto, e materialidade, quais são as provas daquele furto, para imputar para aquela pessoa o cometimento daquele furto. Autoria e materialidade. Ao final, o delegado de polícia encaminha, né, esse inquérito policial para o Poder Judiciário. Foi fulaninho que furtou, de acordo com a filmagem tal da loja tal lá que verificou lá o cara furtando. Tá aqui o cara, tá? O Poder Judiciário encaminha para o Ministério Público. E o Ministério Público, então, ingressa com o processo judicial através de uma petição que chama denúncia. Se durante o período de inquérito policial, ainda durante o inquérito policial, antes do oferecimento da denúncia, né? Do recebimento da denúncia pelo Poder Judiciário, não é nem do oferecimento, do recebimento, que o Ministério Público pode até ter ofertado a denúncia, mas o Judiciário ainda não recebeu, tá? A vítima, o autor do crime devolve o dinheiro ou devolve o celular para a vítima, ou o dinheiro equivalente ao celular. O juiz obrigatoriamente terá que aplicar uma redução de pena de entre 1 terço e 2 terços. Vincula o Poder Judiciário entre 1 e 2 terços. Se essa pessoa
entregar o celular depois de recebida a denúncia pelo Poder Judiciário, então o Ministério Público protocola a denúncia e o Judiciário recebe a denúncia, dá um despacho lá recebendo a denúncia, né? Depois, daí já não dá mais para aplicar essa redução de 1 a 2/3, que é a figura do arrependimento posterior. Daí o juiz aplicará até como atenuante lá na fixação da pena depois, mas não é isso aqui, que não cai, né? Fixação da pena dificilmente vai cair no nosso concurso, isso aí cai em concurso para juiz. O que vai cair é isso aqui, de 1 a 2/3. Beleza? Dá para aplicar como atenuante? Até dá, mas não isso aqui, essa causa aqui de diminuição de pena que está aqui, essa minorante. Beleza? O âmago desse procedimento é isso, tá, pessoal? Arrependimento posterior, não pode ter violência ou grave ameaça, tem que ser antes do recebimento da denúncia ou da queixa, que é essa petição que o Ministério Público ingressa com processo judicial, ou que o advogado da vítima, no caso da queixa, né, nos crimes de ação privada, antes, quando o juiz, mesmo que já tenha sido oferecido, se o juiz não recebeu ainda dá para aplicar. Se recebeu, já era. Não aplica-se mais a questão do arrependimento posterior para reduzir de 1 a 2/3. Aí nós temos aqui uma peculiaridade na questão do cheque sem fundo, que é a súmula 554 do STF, combinada com a súmula 246 do STF. No caso do cheque sem fundo, se a vítima pagar aquele cheque, né, saldar aquele cheque sem fundo antes do recebimento da denúncia ou da queixa, da denúncia, nesse caso, porque é um crime de ação pública incondicionada, antes do recebimento da denúncia, se ela pagar, extingue-se o inquérito. O inquérito é extinto. Considera-se, nesse caso, uma causa, atípico a conduta. A conduta fica atípica. É como se não tivesse cometido aquele crime. Na verdade, como se tivesse não cometeu aquele crime de acordo com o STF. Eu não concordo com esse posicionamento, mas se é o STF que está dizendo, eu sou obrigado a concordar, através da súmula, tá? Então, em regra geral, eu falei isso aqui por causa do cheque, porque pode cair na prova. Regra geral, se devolveu o bem ali furtado, por exemplo, né? Devolveu, restituiu a coisa ou o dano, né? Ou reparou o dano, até o recebimento da denúncia pelo Poder Judiciário, reduz de 1 a 2/3. No caso do cheque, extingue, tem que arquivar o inquérito, porque o fato é atípico. O crime não existe crime, tá? E por fim ali, a gente fala na Lei 9099, que é a lei que é a lei que trata aí no caso, na esfera criminal, dos crimes de menor potencial ofensivo, tá? A gente chama de pequenas causas, grosso modo falando, tá? A Lei 9099 de 95, no artigo 74, ela diz que se a composição dos danos civis ali, ela fala ali, é homologada pelo juiz por sentença irrecorrível, né? Ela fala ali que na ação de iniciativa privada de ação penal pública condicionada à representação, na privada e na pública condicionada à representação, o acordo homologado, aquela reparação do dano, que é devolver o bem ou pagar o valor equivalente, se for ação privada ou ação pública condicionada à representação, que são as duas primeiras que eu falei para vocês, tá? E for homologado, acarreta na renúncia ao direito de queixa ou de representação. Significa que não correrá mais contra aquela pessoa que ele é acusado o processo penal, para que ele seja preso. Então, nas duas primeiras hipóteses de crimes de ação privada e nos crimes de ação pública condicionada à representação, ocorre a renúncia ao direito de queixa ou de representação, e aceitar aquela devolução daquele valor, daquele bem, extingue o processo, tá? No caso, se for de ação pública incondicionada, que é o caso do furto, que eu falei a vocês, daí aplica-se essa regra geral do Código Penal, que é o arrependimento posterior, redução de 1 a 2/3. Isso aqui a gente está falando nos crimes de ação pública, na Lei 9099, que são os crimes de menor potencial ofensivo, em que se prevê pena máxima até 2 anos, tá? De reclusão ou detenção. Era isso. Um abraço.